paz do Senhor Jesus, bom dia. São 4h56 da manhã. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, por este momento. Eu repreendo, meu Pai, todo pensamento contrário, todo impedimento de ordem espiritual. Sai em nome de Jesus, meu Pai. Nos abençoa, meu Pai, nesse início dessa leitura 19 de 100, meu Pai, Bíblia em 100 dias. Abençoa o início dessa leitura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo o mal, meu Pai, toda seta venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu te peço a tua graça, a tua força, a tua presença. Sê conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, porque a palavra nós podemos ver a supremacia das Escrituras. A supremacia das Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Amém? Então, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura, Bíblia em 100 dias. Amém? Glória a Deus. Então, vou repetir de novo. A supremacia da Escritura. A Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vamos ler então do capítulo 17 ao 24. Vem comigo na palavra. Projeto lindo. Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. 19 de 100. 19 de 100. Amém? O castigo do idólatra. Não sacrificará ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, que haja defeito, ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassado o seu concerto, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei, e te for denunciado, e ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levará o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas. Sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras, até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem. Farás da palavra que te anunciarem, e te não desviará nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus,
nem ao juízo, o tal homem morrerá e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor, teu Deus, dentre teus irmãos, porá rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja teus irmãos, porém não te multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará, muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono no seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nela terá todos glória a Deus. Escreverá para si um traslado desta lei no livro, o que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, esses estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança. Comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Esses, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, do que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita, alguma das tuas portas de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da tua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do teu primogênito. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daquelas nações. Entre ti se não achará que faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A promessa de um grande profeta, de Jesus agora, olha para você ver.
O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti. Esse profeta é Jesus, é o Messias. Despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Vou repetir: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morram. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na boca, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Qual o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou, o tal profeta não tenhais temor. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu a possuíres, e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus, para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isso será para que todo homicida se acolha ali. Este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia antes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo, e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração, e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tirar a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia antes. Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separarás. 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que eu disse daria a teus pais, quando guardardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentará outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborreceu a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levante contra ele, e o fere na vida, de modo que morra, se acolhem em algumas dessas cidades. Então os anciões da sua cidade mandarão dali, o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não pouparás, antes tirará o sangue inocente de Israel, para que bem suceda. Acerca do limite das testemunhas. Não mude o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuireis na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuir. Não mude o marco do teu próximo.
Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem que dirão: eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-ei como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirará o mal do meio de ti. Para os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Deuteronômio 20, a lei acerca da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegueis à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e tome a sua mulher, vá e tome a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem receba. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para adiante do povo. Quando te achares a alguma cidade e combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirás. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás a fio da espada. Salva as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade. Todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem a cidade dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes destruí-la-ás totalmente aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos fariseus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos ensinem a fazer conforme para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses. E pequei contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela, para tomar, não destruirá o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem. Pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti.
Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las, cortá-las, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esta seja derribada. Deuteronômio 21. Deuteronômio 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, e achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciões, os teus juízes, e medirão o espaço até a cidade que estiverem ao redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo. Os anciões daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado, nem semeado. E ali naquele vale degolarão a bezerra, então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor, teu Deus, os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciões da mesma cidade, mais chegados ao morto, levarão as suas mãos sobre a bezerra e degolarão no vale. Protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Se propício a teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponha o sangue inocente no meio de teu povo Israel, e naquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca da mulher prisioneira. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, tu deles levares prisioneiros, tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçare, e a quiseres tomar por mulher, então a trará para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois entrará ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que te não contentares dela, e deixarás ir à sua vontade? Mas de sorte nenhuma a venderá por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. O direito do primogênito. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho de aborrecida, que é o primogênito? Glória a Deus. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura. Só quero abrir um parênteses aqui. Na verdade, a poligamia nunca foi projeto de Deus, sempre a monogamia, certo? Casamento de uma só mulher, desde o princípio, né? Jesus vai explicar isso lá na frente sobre o casamento. Mas o projeto de Deus nunca foi a poligamia, né? Era um costume que havia na época, mas biblicamente o projeto desde o princípio foi Deus, né, lá falando para Adão, né? Serão os dois uma só carne. Então poligamia nunca foi propósito divino de Deus. Amém? Fecha parênteses, abrir e fecha parênteses. Vamos lá. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito. E será que no dia em que fazer herdar os seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, diante do filho da aborrecida, que é o primeiro. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver,
porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é seu. Acerca dos filhos da desobediência, aqui é a dispensação da lei. Amém? Deuteronômio 21, 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e o tema. Quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte e haja de morrer, e o pendurarás no madeiro, e se o cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito. Olha só. Abre um parênteses, a Bíblia fala que Cristo se fez maldito por nós. Cristo se fez maldito por nós e levou os nossos pecados no madeiro. Fecha parênteses. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te esconderás deles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fique contigo até que teu irmão os busque, e tu lhe tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, assim farás com as suas vestes, assim farás também com toda coisa perdida, e que se perder de teu irmão, e tu achares, não se poderá esconder. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e dele te esconderá. Com ele os levantarás sem falta. Não haverá olha só. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe e os filhos. Tomarás para ti, para que bem te vá, e para que prolongue os dias. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponha culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Não te vestirá de diversos estofos, de lã, linho juntamente. Franjas porá nas quatro bordas da tua manta, com que cobrires. Deuteronômio 22, 13. Quando um homem tomar mulher, entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lão para fora aos anciões da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. Eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. Estenderão um lençol diante dos anciões da cidade.
Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e condenarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirará o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com mulher, casada com marido, então ambos morrerão, olho por olho, dente por dente. Então, a pena capital aqui, adultério era pena de morte. Ambos morrerão, os dois. Homem que se deitou com a mulher, e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarão com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio, pois a achou no campo. A moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, ele será por mulher, e não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a orelha de seu pai. Deuteronômio capítulo 23. O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saís do Egito, porquanto alugaram contra ti a Balaão. Alugaram. Então, por isso que Balaão é profeta de aluguel, né? Alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás nem paz, nem bem em todos os seus dias para sempre. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás os egípcios, pois estrangeiro foste na tua terra. Os filhos que lhe nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente de noite, não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água, e em se pondo o sol entrará no meio do arraial.
Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirá aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas portas. Onde lhe estiver bem, não oprimirás. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos esses são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestará a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Ao estranho emprestará a usura, porém a teu irmão não emprestará a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual passas a possuir. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás, e o fará mesmo a oferta voluntária. Assim como votaste ao Senhor teu Deus, o declaraste pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerá uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu vaso. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. 24. Deuteronômio 24, acerca do divórcio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e não será que se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, e ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará a sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá a guerrar, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa, e alegrará a sua mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que furtar um dentre seus irmãos dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirará o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhe tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse do Egito, que falou mal de Moisés, murmuraram contra Moisés. Quando emprestares alguma coisa a teu próximo, não entrará em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estará e o homem a quem emprestastes, e te trará fora o penhor. Porém,
se for o homem pobre, te não deitarás com o seu penhor, e se pondo o sol, certamente lhe restituirá o Senhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. Isto lhe será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua alma se atém. E isso para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos. Olha só, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelo seu pai. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Abre um parênteses, Ezequiel também fala isso, né? Acho que é 17 ou 16, né? Fala sobre isso. Responsabilidade de cada um. Não perverterás o direito do estrangeiro, e o órfão não tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembra-te de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. Quando no teu campo cegares a tua cega, esqueceres uma gavela, né, ou um molho no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, né, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua luveira, não tomarás atrás de ti sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti, e rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faça isso. Amém? Deuteronômio 24, agora vamos para Lucas do 5 ao 6. Glória a Deus. Vamos para a dispensação da graça agora. Lucas do 5 ao 6. Lucas, está certo que a dispensação da graça foi no Calvário, né? Foi no Calvário, né? Ali a lei vai até a cruz. Glória a Deus. A gente tem costume de falar porque é Novo Testamento, né? Nesse sentido. Vamos lá. Lucas do 5 ao 6. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes. E rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão.
E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Olha que palavra sábia, né? Se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação, que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Mas primeiro mostra ao sacerdote, cumpre a lei primeiro. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. A cura de um paralítico. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoai em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, palavras de Jesus, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te digo, olha só, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa. Olha só como ele saiu do culto, né? Glorificando a Deus, glória a Deus. Foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, e assentando na recebedoria, disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. E disse-lhe então eles: por que jejumam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse: podei vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles?
Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Concluímos. Não, falta mais um capítulo aqui, o 6. Falta mais o capítulo 6. Glória a Deus. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhe disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhe era lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando. E havia um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada direita: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu naqueles dias, a eleição dos 12, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. A oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo, e de toda a Judéia de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado serei quando os homens vos aborrecem, e quando vos separarem, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tende a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo: amai os vossos inimigos,
Fazei bem aos que vos aborrecem. Olha a ética do reino de Deus aqui. O princípio do reino de Deus. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Aos que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Dá a qualquer que te pedir, e não que tomar o que é teu. Não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe-vos também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestares àqueles que quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julguei e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhe uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira a trave do teu olho, então verá bem para tirar o argueiro que está no teu olho de teu irmão, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor? Senhor, eu não fazeis... E por que me chamais Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu vou repetir só essa passagem, lindo. Terminamos a leitura já, né? Como Jesus ele termina o Sermão do Monte, né? Com essa palavra aqui, né? Da casa edificada na areia e na rocha, ó. Mas olha qual. Por que me chamais Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ó, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Vamos lá. Lucas ele dá mais detalhe. Por isso que alguns falam que é o evangelho dos detalhes, né? Das minúcias. Olha só. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo. Cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, foi grande a ruína daquela casa. Terminamos a nossa leitura, 19 de 100. Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado, Senhor,
por este momento, por finalizarmos a nossa leitura 19 de 100, meu Pai. Nos dá graça, nos dá força. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã, meu Pai. Em nome de Jesus. Gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Abençoa cada um em nome